Se você aí quer aumentar o faturamento de qualquer empresa, não importa o nicho, com tráfego pago, seja no Meta ou no TikTok Ads, nesse vídeo eu vou te mostrar a técnica que eu uso para criar criativos que realmente vendem, sem precisar de grandes orçamentos, tá? E essa vai ser uma aula de verdade, sem firula, sem frufru, sem ficar enchendo linguiça, para você realmente aprender o passo a passo muito detalhado, desde a etapa de pesquisa, que é a fundamental, até como você criar de forma detalhada a sua primeira campanha mais otimizada no Meta Ads. Tudo isso usando um método prático, direto e testado realmente na prática, tanto no meu dia a dia como empreendedora na área da moda e gestora de tráfego, quanto como especialista sênior em uma das maiores agências do mundo de marketing de performance. Sabendo o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir crescer qualquer negócio com tráfego pago, parar de testar criativos no chute e economizar tempo e dinheiro, sentir segurança para você apresentar os seus resultados para o cliente, ser reconhecido como um estrategista e não somente um apertador de botões e finalmente poder cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Esse método é para você que já vive ou quer viver de tráfego pago, mas sente que ainda está longe de ter os resultados que gostaria, seja nas suas campanhas ou no seu salário como gestor. Se você quer conquistar clientes melhores, que paguem mais e realmente valorizem o seu trabalho, se você está cansado de viver apagando incêndio de cliente com vários clientes que pagam mal e não valorizam o que você entrega, se você deseja trabalhar de onde quiser, com liberdade, flexibilidade de horários e sem ter chefe para encher o seu saco, se você já gerencia campanhas no Meta ou no TikTok Ads, mas ainda testa criativos no Chute e sente que faz tudo certo, mas os seus criativos não vendem como deveriam. Ou até se você tem até resultado, até alguma coisa ali tá dando certo, mas você já sabe até a parte técnica, mas falta visão, clareza e método para criar criativos vencedores, que é a parte mais importante das suas campanhas. Você concorda comigo? Então, se alguma dessas frases descreve você, pega um cafezinho, senta aí na sala da sua casa e vem conversar aqui um pouquinho comigo, que essa vai ser uma aula muito útil para você melhorar os seus resultados. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai aprender. O método Criativos não é teoria, é vivência aplicada, testada por mim em campo. Depois de muito sofrimento, eu decidi realmente criar um método para que você não passe pelas mesmas coisas e perrengues que eu passei, tá? Como gestora de tráfego, eu já transformei diversos e-commerces em lojas que faturam online no Meta Ads. Clientes que antes não vendiam absolutamente nada, assim, 3 meses sem vender um grampo no seu site. Com o método, eu fiz eles venderem todos os dias, com previsibilidade e métricas muito positivas. Logo no primeiro mês de campanha, já cheguei a triplicar o faturamento dos meus clientes, sem trocar produto, sem mudar time, somente com criativos estratégicos, tráfego bem direcionado e estrutura de campanha baseada em dados. E além de atender os meus clientes de tráfego pago, eu também sou empresária e eu tenho uma marca de moda, um e-commerce de moda autoral. E com ela, usando somente uma campanha no Meta Ads, já faturamos mais de R$ 40 mil com um único produto. Se você tem curiosidade de saber qual é um vestido transpassado, fazendo tudo completamente sozinha, somente aplicando o método que eu vou ensinar aqui para você. Além disso, no meu trabalho em uma agência de marketing de performance multinacional, eu já trabalhei com algumas das maiores marcas do Brasil, como, por exemplo, a editora Companhia das Letras e a empresa do ramo alimentício Três Corações, além das internacionais Sica e Conchitoro. Ou seja, vamos conversar aqui e falar sério. Eu não falo aqui nada que eu li em um livro apenas. Eu ensino o que eu vivo todos os dias e os resultados estão aí para provar. O método que eu ensino aqui não é só uma junção de técnicas que eu aprendi em cursos ou livros, é uma construção real, nascida das minhas próprias dores e experiências, de quem está aqui há mais de 5 anos vivenciando o tráfego pago todos os dias de forma intensa. Então, a minha jornada começou lá em 2020, quando eu decidi empreender com uma amiga e criar uma marca de moda autoral. A gente tinha um objetivo muito claro na nossa cabeça, que era criar um negócio 100% digital, onde o site fosse a maior fonte do nosso faturamento. E desde o dia 1 a gente sabia que o tráfego pago seria essencial para a gente alcançar isso.
Só que assim, não vou mentir para você, no início foi caótico. Eu me afogava em vídeos aleatórios no YouTube, aplicava um monte de hacks soltos e pessoas que falavam em promessas mágicas para mim. Conclusão, perdi tempo, perdi dinheiro e o pior, eu perdi clareza e eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu percebi que o problema não estava em si no tráfego pago. Era o fato de que ninguém ensinava como pensar estrategicamente os criativos, a parte mais importante da campanha. Com o tempo, eu desenvolvi o meu próprio método, estudando em cursos da gringa, de agências lá de fora que já estão bem mais avançadas que a gente aqui no Brasil. Fui aplicando aos poucos, tanto nos meus clientes de tráfego pago quanto na própria agência que eu trabalho aqui no Brasil. E eu posso dizer que esse método é um caminho estruturado, que parte da pesquisa, passa pela criação e finaliza na otimização e escala das suas campanhas. Um processo que me permitiu transformar e-commerces que não vendiam nada a lojas que vendem todos os dias online. E foi por isso que em 2023 nasceu o método Criativos Criativos. Porque eu não queria que ninguém mais passasse o mesmo sofrimento que eu passei. Eu queria entregar o que faltou para mim lá no início: clareza, direção e resultado. Hoje, o método é composto por 6 módulos com mais de 37 aulas sucintas e diretas ao ponto. Desde o passo a passo técnico até aulas onde eu abro uma conta real de anúncios e construo junto com você a estratégia do zero, sem enrolação, sem achismos, com método claro. Porque na era da superestimulação e do excesso de informação, clareza virou ouro. E é isso que eu quero entregar hoje para você. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o que a gente vai aprender nessa aula hoje, de uma forma prática. Esse daqui é o framework geral de todo o nosso método, tá? Então, é um método bem simples, bem sucinto, mas muito completo. A gente consegue ver que temos 3 etapas fundamentais aqui. Etapa 1, radar estratégico. Etapa 2, fábrica de criativos. E etapa 3, um nome que eu amei, chamado foguete não dá ré. Então, o que tem na nossa etapa 1 para a gente começar a aprender todo o método Criativos Criativos? Na etapa 1, a gente tem o módulo 1 de partida, onde a gente vai ter diversas aulas, que vão ser princípios fundamentais para criar um criativo hipnotizante, como configurar o seu gerenciador de anúncios e criar sua primeira campanha, fluxo da estratégia criativa, estrutura de campanha mais otimizada. E também tudo sobre a campanha Advantage Plus Shopping, que é um tipo de campanha novo criado pelo Meta Ads. No módulo 2, a gente vai ter tudo sobre a nossa pesquisa, que é uma das partes mais fundamentais de toda a estratégia criativa de tráfego pago, na minha humilde opinião, tá? Então, a gente vai aprender como fazer uma pesquisa de público, de nicho, de concorrência e de tendências. No curso, no método mesmo, vai ter uma aula específica para tudo isso, mas como a nossa aula aqui vai ser mais sucinta, a gente vai tentar mesclar a lógica de toda essa pesquisa em alguns passos mais simples e eu vou mostrar para vocês assim que a gente começar a trabalhar na prática, tá? Então, na etapa 2, a gente vai ter a fábrica de criativos, onde a gente realmente vai aprender a como estruturar os nossos criativos, escrever copy, formulação de oferta e tudo mais. Então, no módulo 3, Criando Criativos, a gente vai ter, o módulo mais rico e enorme que a gente tem no curso, tá? Então, não se assuste com a quantidade de aulas, mas nesse módulo 3, a gente vai aprender quais são os formatos possíveis, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os formatos mais validados de criativos no Meta Ads. Então, vocês vão ver tipos de criativos de vídeos, quais são as lógicas de conceitos para a gente conseguir criar criativos realmente vencedores, que vendem muito por um longo período de tempo, como criar os ângulos dos seus anúncios, importância de diversidade de criativos, estrutura dos seus criativos, como fazer ganchos que fazem as pessoas pararem de rolar o feed, isso daí é muito legal, muito importante. Psicologia do consumidor e os 16 desejos humanos. Isso daí, gente, é uma das melhores aulas que eu já fiz na minha vida, porque é profunda, é aula de explodir cabeça. Aulas bônus sobre UGC Ads e Ugly Ads, que são tendências de tráfego pago atuais, né, de criativos. Funil de criativo, jornada do consumidor. Melhores práticas de gravação e edição.
Então, é desde o início ali, onde você vai decidir qual o formato que você vai criar o seu criativo, até como você deve gravar e depois editar o seu conteúdo, tá? Então, é muito profundo, as aulas são super densas. Tem aulas mais simples, que são de 5 minutos, e tem aulas de 22 minutos, tá? Mas assim, as aulas de 22 minutos são a menor quantidade, tá? A gente não tem muitas aulas de 22 minutos, de 25, de 30 minutos, não. A maioria das nossas aulas são sucintas e diretas ao ponto, mas realmente, para passar um conteúdo de qualidade para vocês, teve algumas aulas que eu tive que aprofundar um pouquinho mais. No módulo 4, copy, roteirização e oferta. A gente vai ter aqui a equação de valor para estruturar sua oferta, segredos que fazem seus anúncios venderem mais e as fórmulas de copy, PEDS e AIDA, tá? Que são fórmulas copiar e colar para você colocar nos seus criativos e conseguir criar um roteiro realmente engajante para fazer a pessoa parar de rolar o feed e ficar para assistir o seu anúncio até o final e depois clicar, né, ir para o seu site e realmente converter, fazer a compra ali para melhorar os seus resultados em copy. Vamos para a etapa 3, que é a nossa última etapa, que se chama foguete não dá ré. Ou seja, uma vez que você aprende o método, menina, não tem como você voltar aos resultados que você tinha antes, tá? É algo realmente mudança de realidade como gestor de tráfego. Módulo 5, como analisar métricas. A gente vai ver aulas como o fundamental de métricas, onde eu faço passo a passo ali, explicando o que significa cada métrica e quais são as métricas mais fundamentais para a gente analisar na coluna, né, nas nossas métricas no gerenciador de anúncios. Como personalizar a sua coluna de métricas no gerenciador. Então, é uma aula prática, onde eu faço junto com vocês, gravando a minha tela. A gente tem algumas aulas práticas também, tá? Não é só teoria, não. Eu sento vocês e falo, gente, vamos fazer aqui junto comigo, clica nesse botão, clica nesse. Então, não tem como você dizer para mim que é difícil, porque eu tô pegando na sua mão e fazendo junto com você, tá? Como analisar métricas é outra aula também super legal. Como otimizar e escalar suas campanhas. Módulo 6 e último do nosso método Criativos se chama otimização em escala. Passo a passo para otimizar suas campanhas e como escalar os seus resultados no Meta Ads. Então, a gente aprende qual é o método de escala vertical e horizontal, qual é o melhor para você fazer em seu cenário. E nessa aula eu compartilho com vocês a minha tela e ensino a fazer regras automáticas de escalar campanhas dentro do seu Meta Ads, do gerenciador, tá? Então, esse daqui é a estrutura geral do método Criativos. E hoje vamos na prática realmente aplicar esse método para você conseguir estruturar a sua primeira campanha, tá? Então, a gente vai começar pesquisando em um nicho de acessórios femininos, tá? Que é um nicho real, é realmente um cliente que eu tenho e que eu gravei criativos recentemente, por isso que eu decidi compartilhar com vocês o processo que eu fiz. Então, vai ser uma aula prática, onde eu vou compartilhar com vocês onde eu cliquei, o que foi que eu fiz, como foi que eu gravei, qual foi o conceito usado, até abrir o gerenciador e fazer uma campanha junto com vocês, tá? Então, vamos lá comigo. Então, gente, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu vou falar para vocês sobre o que não é o meu método. Para que, se você gostar dessas coisas que eu vou falar que não são, você não perder o seu tempo aqui com a minha aula, tá? Então, o que eu não vou falar é o seguinte: o jeito errado que eu acredito na minha filosofia de gestão de tráfego e estratégia criativa é o seguinte: o jeito errado de você fazer anúncios é criando criativos no chute com base em feeling ou trends, tá? Isso eu não acredito. Eu não acredito em segmentação de público e eu não acho que isso é suficiente. Eu não acredito em subir campanhas ABO e não acreditar na inteligência do Meta. Eu confio muito na inteligência da plataforma e cada vez mais, né, que a gente trabalha com ela, a gente entende que o algoritmo realmente funciona se a gente sabe fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, tá? Então, eu também não acredito em repetir modelos prontos sem adaptação estratégica. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês têm que ver se realmente faz sentido no negócio de vocês, exatamente dessa forma, tá? Então, para todo nicho, existem certas modificações, é como se fosse realmente um bom senso, né? Eu vou explicar para vocês
o método que realmente você pode aplicar no seu negócio e vai ter resultado. Mas não é para você copiar e colar todos os roteiros de criativos de inspiração que eu vou falar aqui para vocês. É para vocês analisarem com senso crítico e aplicarem da forma que vocês acham que mais se adequam ao estilo de negócio de vocês. Vou falar aqui sobre o que é o método Criativos Criativos e o que realmente eu acredito e o que eu vou ensinar para vocês, tanto aqui nessa aula quanto dentro do curso completo. Eu crio criativos baseados em dados, pesquisa e intenção. Então, vocês viram ali, né, quando eu mostrei para vocês a estrutura do curso completo. Eu falei que a gente ia ter 5, 6, 7 aulas, cada aula explicando um tipo de pesquisa diferente. Então, não é nada no chute, nada no, ai, vamos criar um criativo aqui, louca, porque eu vi essa trend no TikTok e é isso que eu vou fazer e vai converter. Às vezes funciona, mas às vezes, na maioria das vezes, não funciona. E eu vou ensinar para você previsibilidade, clareza e método. Então, não dá para a gente estar focando sempre em coisas aleatórias que a gente vê na internet ali, tá? Eu vou ensinar para vocês um método fácil, simples, aplicável, que você vai conseguir adaptar para o seu estilo de negócio, tá? Então, eu vou ensinar para vocês uma estrutura e um formato validado de campanha. E o estilo de campanhas e a configuração que eu falo e vou ensinar para vocês é o tipo de campanha CBO, porque eu acredito que o algoritmo do Meta consegue sim ajudar muito a gente quando a gente faz a segmentação através do criativo e deixa a inteligência dele trabalhar a nosso favor, tá? Então sim, eu tô ansiosa. Vamos lá começar o nosso passo a passo e eu vou utilizar aqui com vocês na tela do meu computador uma cliente real minha, tá? Que é uma marca de acessórios femininas e eu já gravei os criativos para ela e eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro passo de pesquisa. Depois a gente vai falar das melhores práticas e analisar como foi que eu fiz esses criativos, desde das técnicas de gravação até as técnicas de edição. Até vou contar para vocês os formatos e os ângulos que foram usados e depois a gente vai criar a primeira campanha do zero da forma mais otimizada. Então vamos lá comigo. Então, bora começar aqui a nossa aula, tá? Pega o seu cafezinho que vai ser importante. Primeiro, a gente vai começar pela pesquisa. Antes de entrar em qualquer tipo de estratégia específica, a gente tem que saber onde é que a gente está pisando, né? Então, como vocês sabem, a gente tem 6 aulas diferentes com 6 tipos de pesquisa específicos. E hoje, nessa aula aqui, eu vou ensinar para vocês a etapa de pesquisa de concorrência, onde a gente vai utilizar da pesquisa de concorrência, ou seja, ver o que os nossos concorrentes, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, estão fazendo, para a gente começar a entender o mercado. O que eles estão fazendo, quais são os ângulos que são mais utilizados, quais são os formatos de criativos que eles estão fazendo mais testes. Então, vamos comigo para a primeira plataforma que a gente vai analisar aqui, que se chama ForPlay. E colocar ForPlay aqui. Vai ser essa primeira opção, forplay.co, que você vai clicar. Você vai clicar em Start Free Trial aqui, porque a plataforma você não precisa pagar logo agora de início, tá? Sempre eu uso esses free trials aqui, porque é só você colocar o seu nome, um e-mail e escolher uma senha, e já você vai estar com acesso durante 7 dias a essa plataforma maravilhosa que eu amo e uso sempre. Tá bom, então eu entrei aqui na plataforma e a gente precisa entender como é que ela funciona, tá? Essa plataforma chamada ForPlay é um hubzinho onde a gente tem todos os criativos que já rodaram ou que estão rodando atualmente de todas as marcas de todos os nichos do mundo, tá? Então, tudo que vai para o Meta Ads e o TikTok Ads vem para dentro aqui dessa plataforma. Por isso que ela é tão importante e tão central para a gente fazer essa análise de concorrência, tá? Então, você vai clicar aqui em Discovery, que significa descoberta, né, em inglês, e em Community Feed, aqui. Aqui você vai conseguir fazer vários filtros de formato, de plataforma, se está ativo ou não, qual nicho você quer, qual estilo de conteúdo você quer e qual segmentação você quer. Então, aqui você pode brincar de forma infinita, tá?
Aqui em Brands, a gente vai ver algumas das marcas que mais estão investindo no Meta e no TikTok Ads. Então, a plataforma que você vai ver mais é o Facebook, mas também você vai conseguir ver alguns criativos do TikTok Ads, tá? E aqui é a aba de Experts, que vão ter vários gestores de tráfego super famosos, que tem vários vídeos no YouTube deles, que eles têm cursos, que eles ensinam. E esses são os quadros, né, que eles já fizeram para segmentar quais são os criativos que eles mais gostam, que eles acreditam que estão convertendo. Beleza. Como a gente já falou que a gente vai começar uma aula aqui sobre o nicho de acessórios, então eu vou colocar aqui jewelry, tá? Que é joias em inglês, né? Joias, bijuterias e tudo mais. O truque que eu quero ensinar para vocês é colocar aqui nesse filtrozinho do lado superior direito longest running, tá? Que significa os anúncios que estão sendo veiculados há mais tempo. Por que, Luísa, você está pedindo para eu fazer isso? Porque os anúncios que estão sendo veiculados há mais tempo, ou que foram veiculados há mais tempo, a lógica é, eles performaram mais. Porque ninguém em sã consciência aqui nesse mundo vai deixar rodando por um ano um criativo que não está convertendo, tá? Então, é essa lógica que a gente vai utilizar aqui. Então, aqui a gente consegue ver os criativos que mais que foram otimizados, que tiveram vários testes, que ficaram vários dias sendo veiculados, tá? E você vai ver, quando você for fazer a pesquisa para o seu nicho, que vão ter algumas marcas que vão se repetir muito. E eu sugiro você focar nelas. Porque se a marca está se repetindo muito, significa que eles estão fazendo diversos testes. Logo, a chance deles terem testes mais bem-sucedidos e terem, né, uma qualidade melhor de criativos é maior. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa para ensinar para vocês, eu selecionei alguns criativos dessa marca Pavoy aqui e eu achei muito legal. Isso você também vai conseguir fazer quando for a sua hora, né, de fazer a sua pesquisa. Então, você clicando no nomezinho da marca, você vai ver todos os anúncios que já foram e que estão sendo veiculados pela marca específica, tá? Então, a minha marca, a marca da minha cliente, é de acessórios femininos. Então, eu consigo já pegar muita inspiração de anúncios legais que eu consigo fazer e adaptar para a marca dela por aqui. O que eu quero buscar fazendo essa pesquisa, tá? Eu quero saber quais são as dores do meu cliente, o que os clientes estão buscando, quais são os formatos mais utilizados e quais são os ângulos e conceitos dos criativos que eu posso utilizar também na minha estratégia criativa, tá? Então, vamos analisando aqui junto comigo para a gente decidir alguns conceitos que a gente pode usar. Isso daqui, vou tirar até o som para falar com vocês. Esse estilo aqui, esse formato é de unboxing. Então, a gente pode fazer um vídeo específico de unboxing para nossa marca também. E o grande truque de todas essas fases de pesquisa é você ir salvando os criativos que você mais gosta. Então, aqui no ForPlay, você clica aqui nesses 3 pontinhos e clica em Download e coloca em uma pasta do Drive todos os criativos que você gostar mais, tá? Então, para ter uma base, né, de inspirações infinitas aqui. Para as pessoas que comprarem o curso, vou estar dividindo com vocês uma pasta, né, de criações, de criativos infinitos aqui, com muito mais de 100 inspirações de criativos validados para vocês, tá? Então, aqui foi a pastinha de criativos do nicho de acessórios que eu fiz para a nossa marca que a gente está trabalhando aqui. Beleza, aprendemos a usar o ForPlay. O que você vai fazer é exatamente isso. Tendo essas perguntas na sua cabeça, você vai olhar de uma forma bem estratégica mesmo o que essas outras marcas concorrentes estão fazendo, tá? Outra coisa que você pode fazer também é perguntar para o ChatGPT quais são os principais concorrentes da sua marca, quais são os principais players, né, digamos assim, melhor, da sua marca no Brasil e 5 no mundo. Então, pergunta lá para o ChatGPT, pega esses nomes que ele vai te dizer. E aí, quando você tiver, por exemplo, sei lá, vamos supor que o ChatGPT nos deu a resposta de Vivara. Então, a gente vai ter os anúncios da Vivara aqui. E a gente pode também colocar, salvar, né, aqui, os criativos da Vivara que a gente acha
que podem converter também e são uma inspiração legal e uma boa visão de mercado para a gente ter dentro da nossa estratégia criativa, tá? Então, beleza, vamos pro pulo do gato. Você já aprendeu como é que usa o 4Play, como é que você pesquisa o seu nicho dentro do 4Play, como você analisar os experts aqui, como ver os quadros que eles criaram. É só clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo da foto de cada expert. Como analisar quais são as principais marcas que mais faturam, né, e mais investem, no caso, em mídia paga. E como é que a gente usa essa aba de Discovery para analisar o nosso nicho e os nossos concorrentes. Beleza, Luísa, eu já aprendi a fazer isso. Já aprendi que eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui de mais relevante. E também já sei que os que eu gostar mais é só salvar e colocar em uma pasta do Drive para ser uma inspiração para a gente. Beleza. Tendo isso feito, tendo isso aprendido, vamos para a segunda etapa agora. Você não vai deixar passar nenhum tipo de informação na etapa de pesquisa. Então, o que eu quero que você faça, e é muito importante, é colocar ao lado da sua pesquisa um documento no Drive, tá, amigas? Um documento no Drive que você vai escrever todos os formatos que estão aparecendo mais, qual é o tipo de criadora de conteúdo que aparece mais, o que está escrito na tela, quais são os seus principais insights nessa etapa de pesquisa, tá? Então eu vou fazer isso junto com vocês. Vamos supor que eu gostei muito desse criativo aqui e eu acho que ele conversa muito com o estilo de criativo que eu quero fazer, seja na minha própria marca ou para a marca do meu cliente como gestora de tráfego. Então vamos ver esse criativo aqui. Tudo bem. Aqui a gente tem uma headline, o que eu pedi versus o que eu recebi. Então, esse pode ser o nosso primeiro ângulo, tá? Que a gente pode sugerir para o nosso cliente aqui. Então, ângulos de criativos. Vamos lá. O que eu pedi versus o que eu recebi. Esse ângulo é muito legal se você vende produtos físicos em e-commerce, né? Então, é só você gravar um take usando o produto, mostrando como é que usa, e mostrar logo em seguida como é que o produto está no seu site. E esse produto é muito legal de você fazer se você vende produtos físicos, por quê? É muito fácil de gravar. É só você gravar a tela do seu computador, a tela do seu e-commerce, mostrando como num ponto de vista da pessoa que está vendo pela primeira vez o produto, né? Então, mostrar a página do produto ali e gravar outro take também do produto sendo usado. Então, é super legal esse ângulo. Eu sugiro que seja um dos formatos iniciais para você testar na sua marca aí, tá? Então, vamos continuar vendo essa nossa inspiração. Ó, tá vendo? Ela não gravou a tela em si, mas ela fez um print. É somente uma variação. Você faz do jeito que você mais gostar por aí. Ó, então ela tá vendo aqui como foi que o produto chegou na casa dela e mostrando como é que tá usando, como é que ela tá usando o bracelete, como é que ficou no corpo dela e o que foi que ela achou dessa experiência toda, tá? Então ela tá falando que ela gostou da qualidade, que tem muitas reviews no site, então é uma prova social muito legal. E aí depois ela segue para um CTA. Então, assim, super simples. Você precisa de 5 takes de cada ali, um print da tela e tá tudo certo. Esse criativo já vai converter muito aí pro seu nicho, tá? Então é isso. Vendo várias inspirações de criativos, você vai criando um olhar mais crítico mesmo, do que funciona, do que não funciona, de quais são os principais formatos mais validados que convertem mais no TikTok e no Meta Ads. E aí você vai pegando essas inspirações e escrevendo aqui no seu documento no Drive, tá? Até para depois, se você quiser usar o chat GPT, eu vou dar uma ideia de prompt para vocês usarem, de conseguir com que ele nos ajude nos roteiros dos vídeos, tá bom? Um olhar também que você tem que ter quando você estiver analisando os criativos é ver quais são as objeções que eles estão tentando destruir, né, nesses criativos, para você também usar nos seus.
Olha só esse daqui, que legal. A gente está vendo aqui em inglês que a pessoa está dizendo que essas peças não vão se tornar verdes, né? Que vocês sabem, né? Que uma das principais objeções comprando acessórios que são mais baratinhos online é deles terem uma qualidade ruim e depois de poucos usos já ficarem pretos ou verdes, né? E aí não vai dar mais para usar. Então vamos ver esse criativo aí, como ele é interessante, quebrando essa objeção. Tá vendo, gente, como é legal a gente fazer uma pesquisa? A gente vai saber quais são as dores da nossa audiência e vai direcionar a comunicação do nosso criativo para quebrar essas dores, né? Resolver essas dores e quebrar essas objeções. Beleza, então agora que a gente já aprendeu a usar o ForPlay, que é uma plataforma de inspiração infinita para você ter na sua estratégia criativa, vamos agora analisar os marketplaces. Então tá, eu coloquei aqui Amazon.com, que é a Amazon dos Estados Unidos, para a gente ver como é que a concorrência dos Estados Unidos está se comportando nesse nicho de acessórios femininos, tá? Então eu vou colocar a mesma palavra-chave aqui, jewelry, e vou clicar em Enter para ver o que aparece aqui, tá? Então, vocês estão vendo que tem muitas opções diferentes, né? Então, vamos procurar uma opção que seja o best-seller, que está saindo muito para a gente ver quais são os comentários, quais são os reviews, o que as pessoas estão falando e como é que esse produto se porta no marketplace também. Eu cliquei nesse best-seller, que é um bracelete que imita uma marca de luxo, tá? Então, vamos ver como estão as fotos dela, tudo mais. Essas fotos a gente pode até usar de inspiração para criativos estáticos. Mas o ouro dessa etapa de pesquisa é você rolar até o fundo aqui, o final, e ver o que as pessoas estão falando desse tipo de produto. Ó, clientes estão falando. Pessoas estão falando da qualidade. Eu coloquei aqui, gente, outro produto na Amazon para a gente ver outros tipos de reviews para esses braceletes aqui, tá? E eu já achei algumas coisas interessantes. Você vai perceber na sua etapa de pesquisa que alguns comentários vão sempre se repetir e são esses comentários que você tem que anotar no seu documento ali do Google Drive para você explorar na criação dos seus ângulos, tá? E vocês vão ver nesse nosso nicho que a gente está trabalhando agora, as pessoas falam muito sobre a qualidade, sobre a durabilidade, falam se fica preto ou não depois de alguns usos. Então, isso é muito legal da gente olhar de uma forma bem cirúrgica mesmo e anotar no nosso Google para ajudar na nossa criação de ângulos. Olha, então vocês estão vendo aqui nesse comentário, por exemplo, que a pessoa está falando que na primeira vez que ela usou, caiu o bracelete. Então, mais um comentário sobre qualidade. Nessa etapa de pesquisa, no ForPlay e na Amazon, a gente já conseguiu fazer um documento estruturando quais foram as principais inspirações de formatos que a gente quer utilizar na nossa primeira campanha. A gente já estruturou quais são os formatos principais que a gente vai fazer. E a gente já viu o que as pessoas estão falando nos comentários. Então, tendo em mente que as pessoas falam muito sobre a qualidade, sobre a objeção de ficar verde ou não e a durabilidade dos acessórios comprados online, eu vou criar um criativo específico para isso. E vamos fazer a nossa pesquisa de concorrência dentro do marketplace da Amazon Brasil. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o ForPlay, tá? De colocar uma palavra-chave no elemento de busca aqui e ver quais são as opções de produtos relacionados que ele mostra pra gente. Então, como é uma plataforma do Brasil, a gente vai colocar aqui acessórios femininos.
vamos ver quais são os mais vendidos aqui, tá? Então, você pode selecionar tanto a escolha da Amazon, quanto realmente o mais vendido aqui. Então, vamos focar, ele está falando de bolsa, de outros tipos de acessórios, mas vamos focar em um acessório mesmo de joias, né? De bijuterias femininas. Vou colocar aqui logo nesse que apareceu mais fácil pra gente, escolha da Amazon, que é um conjuntozinho de colar e pingente folheado a ouro 18K. Você vai ver o produto aqui e vai rolar até o final para ver quais são as avaliações. É lindo, delicado, muito fofo. Olha só, vamos voltar aqui essa tela. Muito, muito fofo. Minha princesa adorou. Tiago. O que Tiago fez, gente? Tiago é uma pessoa que se relaciona com uma mulher e ele comprou esse produto para dar de presente para sua namorada, esposa, ficante, qualquer coisa que eles estejam em um relacionamento. É esse tipo de coisa que a gente precisa ter como insight quando a gente está fazendo a pesquisa, tá? A gente analisa um desses comentários e vê, olha, eu posso fazer um criativo sobre isso. E esse criativo de Tiago aqui está nos dizendo que é muito comum homens comprarem presentes, acessórios, para presentear suas parceiras. Então, a gente pode também fazer um criativo sobre isso. Então, vamos voltar aqui no nosso documento de insight e escrever presentes para sua parceira. E aí, então, eu posso adicionar amiga, familiar, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar esse comentário e criar um criativo assim. Se você está procurando o presente perfeito para sua parceira no Dia dos Namorados, fica aqui que eu posso te ajudar. E aí eu começo falando sobre a marca e os benefícios da minha marca. Segue. Esse bracelete aqui de ouro 18 quilates é a opção perfeita para você. A gente entrega com 3 dias no máximo, entrega expressa, a gente tem cupom de 10% de desconto. Quando a sua parceira usar, ele não vai ficar preto, a durabilidade do produto é incrível e, além do mais, ela vai conseguir trocar em no máximo 60 dias, se ela quiser. No site a gente tem diversas opções e eu vou colocar aqui um cupom de desconto para você aproveitar, é só arrastar para cima. Feito o nosso criativo, gente. É isso que eu estou ensinando para vocês. A gente pegar a pesquisa para ser a base de toda a nossa estrutura criativa, tá? Então, aqui eu já selecionei alguns ângulos possíveis a partir da nossa pesquisa, né? De o que eu pedi versus o que eu recebi, que foi aquele primeiro da marca Pavoy, que a gente conseguiu ver. Um ângulo de problema versus solução. No caso, a gente pode usar o problema de acessórios que ficaram pretos depois de poucas vezes de uso. Isso é um problema e é uma objeção, como a gente já viu, a objeção da qualidade em diversos dos comentários, tanto no Marketplace quanto na 4Play. E o Point of View também é legal, porque a gente só coloca assim, Point of View, né, o POV, que é o ponto de vista. Você encontrou a sua marca favorita de acessórios. E aí só coloca os acessórios lá passando, enquanto você escreve na tela alguns dos benefícios do produto também. E outro ângulo que a gente pode fazer é presentes para a sua parceira e familiar. Então, gente, você pode ver Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon da gringa, Amazon do Brasil, todos os marketplaces possíveis. Pode perguntar para o ChatGPT quais são os principais marcas desse nicho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Colocar essas marcas no Google, ver as redes sociais dessas marcas, para ter inspiração mesmo de como é que você vai adentrar nos anúncios para trabalhar nesse mercado. Beleza. Você já vai ter a sua pasta de inspirações bem completinha aqui. Então, esse daqui é um número legal para a gente começar a ter inspirações para gravar. E agora, vamos criar os roteiros. E a gente vai utilizar o ChatGPT para criar esses roteiros para a gente. Então, o prompt do ChatGPT, se você não tiver facilidade em escrever roteiros, você pode simplesmente copiar um roteiro de alguma marca da gringa, principalmente da gringa,
que você viu e adaptar para você, né? Então você pode pegar como inspiração o roteiro, o que eles falaram naqueles vídeos e reescrever para sua marca. Ou você pode utilizar um prompt do ChatGPT, como por exemplo esse daqui, tá? Esse daqui é para o prompt do ChatGPT pago, que eu sugiro muito que você compre, que você tenha. Mas se você não tiver, você pode fazer de um outro jeitinho que eu já vou falar como é que vocês podem fazer. Como é esse prompt que eu fiz e que eu uso bastante para me ajudar nos roteiros? É o seguinte. Baseados nesses vídeos que eu te mandei, crie 5 opções de roteiros para um vídeo de 30 a 40 segundos, que é o mais otimizado para Meta e TikTok Ads, tá? Para uma campanha de Meta Ads com objetivo de conversão. O produto que eu irei vender insira o seu produto. Você pode falar um bracelete, um pneu, uma roupa, um blazer feminino, uma bota para homens, qualquer coisa. A descrição do meu produto o que você vai fazer aqui? Você vai entrar no seu site. Vamos entrar num site aqui, gente, rapidinho. Vou entrar aqui no site de acessórios da minha cliente. Pegar a descrição do produto e adicionar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Tcharam, vou adicionar. E os diferenciais são esses. Então, você pode falar sobre entrega rápida, qualidade superior, unboxing, opção de personalização. Você vai saber quais são os diferenciais do seu produto, tá? E aí você só insere aqui. Vamos voltar para como estava. E aí você só insere aqui. Além disso, as facilidades em comprar da minha marca em relação a cupom de desconto, entrega e frete são as seguintes. Você insere aqui também. Faça esse roteiro de vídeo no ângulo problema versus solução, POV, 3 razões porque no curso, gente, tem uma aula somente sobre formatos, tá? Então, aqui você pode colocar algum formato que você já saiba por aí, já tem alguma noção. Mas esses 4 formatos que a gente já escreveu no nosso documento são boas portas de entrada para você começar a testar. E escreva em estilo de narração, em que a imagem passe ao fundo, enquanto eu gravo a minha voz falando o roteiro desse vídeo. Jogar isso no ChatGPT, amigas, vocês vão ter muitas opções de roteiros legais, tá? Beleza, agora vamos ver quais foram os criativos e os resultados que a gente conseguiu a partir da nossa pesquisa. Pare de gastar com acessórios de péssima qualidade. Ao invés disso, use acessórios que não te causam alergia e que não ficam pretos após o uso. Pra mim, sempre foi muito difícil achar brincos que não causassem alergia no meu rosto e que também durassem. Eu comprava vários acessórios que ficaram pretos depois de poucas vezes de uso. Até que, procurando pelo Instagram, eu achei essa marca aqui, que tem todos os acessórios anti-alérgicos e de muito boa qualidade. Esse lenço aqui é a coisa mais linda com essa estampa e esse brinco aqui, e falando que são todos anti-alergênicos, tá? Nada vai dar alergia na sua orelha de rica. Além de no site ter várias opções muito lindas. As minhas escolhas foram essas daqui e eu posso garantir pra você que a qualidade é impecável. E o melhor de tudo, ainda tem 10% de desconto na sua primeira compra. É só arrastar pra cima. Um beijo! Esse é o formato problema versus solução. Eu tô contando uma história, fazendo um storytelling de uma pessoa que sempre sofria desse problema, né? Baseado naquele ângulo lá que a gente descobriu na etapa de pesquisa. E agora eu tô falando que o meu problema é a solução para essa objeção. Vocês estão vendo que a gente utilizou esse formato, fez uma edição dinâmica, uma gravação com luz boa. A gente mostrou como fica um unboxing, o que é muito importante para a pessoa saber como é que a sacolinha vai chegar na casa dela. Dei um cupom de desconto, mostrei quais foram as escolhas, então eu mostrei mais de uma opção do produto, ou seja, isso vai aumentar as chances da pessoa gostar de uma dessas opções e clicar para ver no site as outras. Mostrei como é que fica, coloquei headlines escritas na tela em uma boa legibilidade e depois coloquei um CTA.
ângulos diferentes, eu consegui usar os mesmos takes, consegui comunicar mensagens diferentes. Então, isso é muito legal também. Vamos para a terceira opção. Amigas, me arrumei agora pra sair, mas eu não podia deixar de conversar com vocês sobre essa marca de acessórios que eu tô simplesmente apaixonada. Esse lenço aqui é a coisa mais linda com essa estampa e eu amarrei pra fazer uma blusinha. E esse brinco aqui, e falando que são todos anti-alergênicos, tá? Nada vai dar alergia na sua orelha de rica. Então é isso, a dica tá dada e o cupom de desconto tá aqui. Beijo! Esse daqui é um vídeo falado, narrado, onde a gente passa um pouquinho mais de conexão ali com a audiência. É quase como um conteúdo orgânico mesmo. E é no estilo de Arrume-se Comigo, que funciona muito para marcas de roupa e de acessórios femininos. 30 segundinhos ali, você já consegue criar um criativo falando de vários benefícios da sua marca, mostrar, né, visualmente o que seu produto se trata e colocar um CTA, um cupom de desconto legal aqui. Agora, vamos para a conta de anúncios, para o nosso gerenciador, para a gente criar uma campanha da forma mais otimizada, colocando o nosso primeiro conjunto de anúncios com essas 3 variações de ângulos, para a gente conseguir testar e ver depois de um tempo qual é a que nos traz mais conversões. Então, vamos para a tela do computador. Uma conta de anúncios aleatória que eu peguei para ajudar vocês a criar a nossa primeira campanha, tá? Então, dentro do nosso gerenciador, vamos criar... Aqui, vamos clicar no nosso botãozinho verde de criar campanha. O nosso objetivo e tipo de compra vai ser de vendas, tá? Sempre de vendas. Clique em continuar. Vamos colocar um nome legal para a nossa campanha. Mix de acessórios. Beleza, eu vou colocar só isso. Anúncio de catálogo, não. Sempre vai ser CBO, tá? A gente vai colocar orçamento a nível de campanha para que os diversos testes, os diversos conjuntos de anúncios que a gente for fazer na nossa campanha, eles vão ser distribuídos pela própria inteligência do Meta. Então, a gente vai deixar um pouco mais de espaço para o algoritmo trabalhar. Pegando o nosso orçamento diário aqui, que eu vou colocar R$50, é o mínimo legal que eu uso para ter um resultado bom, mas você pode ver aí de acordo com as condições do seu negócio, tá? Então, sempre eu coloco o orçamento de campanha aqui. Seguindo, isso daqui nada você precisa mudar. Clica em avançar. E aqui a gente vai chegar no nosso nível de conjunto de anúncios. E o que a gente está testando nesse conjunto de anúncios? A gente está testando ângulos, né? A gente tem 3 ângulos, 3 conceitos de criativos diferentes que a gente quer testar para ver qual funciona melhor. Como somos um e-commerce, vamos colocar o local da conversão, o nosso site. A nossa meta de desempenho, maximizar o número de conversões, evento de conversão, comprar. Isso daqui você tem que colocar o seu pixel, tudo certinho, tá? Se você não sabe como configurar o seu pixel, é só jogar lá no YouTube. Como eu configurar pixel do Meta, qualquer coisa assim, que vai ter vários tutoriais lá para te ajudar. Quando é que a gente começa a nossa campanha, tá? Sempre que eu tô criando uma campanha nova, eu estabeleço para ela começar à meia-noite do dia seguinte. Por quê? Porque na madrugada ela já consegue ir criando um aprendizado para realmente, quando as pessoas com a maior volume, né, conseguir começarem a ver os anúncios 9, 10 horas da manhã, já vai estar um pouco otimizado, porque a nossa campanha passou a madrugada toda aprendendo, né? Então, eu estou aqui no dia 13 de junho, no dia 14, vamos colocar a meia-noite do dia seguinte aqui, para começar a nossa campanha. Beleza, configuramos para meia-noite do dia seguinte e aí a gente já deixa setado. Em público, a gente já vai deixar o Advantage Plus ativado, né? A minha versão, né, o que eu mais acredito em relação aos anúncios é deixar o algoritmo trabalhar da melhor forma. Aqui, no nome do nosso conjunto de anúncios, a gente tem que colocar um nome, né, que faça com que a gente lembre qual é o criativo específico que a gente está veiculando aqui nesse anúncio específico, tá? Upload manual, imagem ou vídeo único.
Isso daqui geralmente eu deixo ativado, anúncios de vários anunciantes, não funciona muito. Aqui você vai colocar a URL do site específico, então é a sua landing page, a sua página do produto do seu site. E aqui a gente adiciona o vídeo específico, tá? Avançando, você coloca algum promocional aqui. Pego do meu computador e faço o upload do vídeo aqui. Avançar. E aqui você coloca texto e título, tá? Você também pode pedir para o ChatGPT te dar algumas ideias de títulos. Então, em título, eu posso o cupom. Use o cupom. Primeira compra para 10% off. Então, isso daqui varia muito de negócio para negócio. Eu não vou falar aqui um exemplo que eu faria para também todo mundo não ficar com os mesmos textos e títulos iguais, tá? Então, vamos avançar aqui. E aí, esse foi o ângulo. Ah, esse daqui realmente foi o ângulo de problema versus solução. Então, vamos mudar aqui para a gente saber que é esse. E aí você clica em publicar. Quando a gente criar, geralmente eu sempre vou falar para você fazer no mínimo 3 variações de criativos, tá? Então, uma vez que você criou o primeiro anúncio, é só você duplica aqui, clique em duplicar. Pessoal, eu já fiz a estruturação da minha campanha junto com vocês. Os 3 anúncios têm que estar aqui, tá? Eu não vou fazer agora porque vocês já sabem qual é a configuração específica que vocês devem fazer. Público aberto, sem nenhuma segmentação, colocando 3 variações de anúncios e aí você coloca para rodar no dia seguinte, à meia-noite do dia seguinte, que você está setando a sua campanha, tá? Então, pessoal, se você chegou até aqui, você já está em outro nível de gestor de tráfego e de profissional. Isso foi só um gostinho do que é o método Criativos Criativos. Com muita clareza, muito passo a passo, muitas aulas práticas e muito método, né? Muita técnica realmente que você pode aplicar, seja o tipo de negócio que você for trabalhar. Tá? Isso é realmente algo que eu apliquei durante anos da minha carreira e que eu estou ensinando para vocês de uma forma muito mastigada para que você não tenha que reinventar a roda do zero quando a gente fala de criação de criativos. Dentro do nosso método, você vai ter acesso imediato a 6 módulos completos, com mais de 35 aulas práticas, explicações do planejamento e pesquisa até a escala. Aulas com contas reais e estratégias reais, como eu mostrei aqui um pouquinho para vocês nessa aula prática. Técnicas de copy, ângulos, diversidade de criativos, otimização, aulas bônus sobre UGC Ads, Ugly Ads e alguns bônus exclusivos. E dentro do método você vai ter acesso a alguns presentes especiais que eu preparei para você. Planilha com banco de hooks, roteiros e CTAs validados para você copiar e colar na sua estratégia. Agentes do ChatGPT para a criação de criativos vencedores e a pasta com mais de 100 inspirações de criativos, organizados por formatos e também com várias inspirações de alguns nichos. Eu te dou 7 dias de garantia incondicional. Se você não gostar, eu te devolvo totalmente o seu valor investido sem nenhuma burocracia. Se você chegou até aqui é porque sabe que eu posso te entregar mais. Mais valor, mais resultado e mais direção. O método Criativos Criativos é o passo que faltava para você sair do achismo e dominar o que realmente traz performance. Com ele, você vai crescer negócio no tráfego pago, parar de criar criativos no escuro, poder cobrar mais, atrair mais clientes e ser valorizado como o estrategista que você merece. Não espere mais uma campanha para se frustrar. Não espere o próximo cliente duvidar do seu trabalho. Entre agora, acesse as aulas e comece a ver o resultado que só a clareza e o método podem te trazer. E eu te vejo lá. Muito obrigada!